Deus, ele seja louvado nas nossas vidas pela sua infinita bondade e misericórdia, pelo privilégio que Deus nos concede. Nós estamos realmente agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem realizado de forma espetacular nas nossas vidas, extraordinária. E nós só temos que render graças ao nome do nosso Deus. Observa que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, Paulo faz declarações especiais. Ele diz: portanto, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Paulo, ele traz algo importante e a gente tem noção do que Paulo está trazendo para os irmãos de Filipe, um apelo à experiência cristã. A gente observa do versículo 1 ao 4, em 4 compacta cláusulas condicionais, Paulo apresenta a motivação poderosa da harmonia na comunidade cristã, e ele traz essa recomendação importante para que venhamos pensar a respeito e ao mesmo tempo isso ser muito evidente nas nossas vidas. E Paulo diz: se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, Paulo está trazendo justamente para que a comunidade dos filipenses, eles vivessem realmente em comunhão, em unidade. Isso fosse uma motivação cristã para que eles colocassem isso na prática da sua vivência diária, do dia a dia. E colocando isso na prática, Paulo ele reforça no versículo 2, ele diz: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo traz uma unidade para a igreja, que a alegria de Paulo ela seria completa quando a igreja colocasse em evidência os ensinos de Cristo, colocasse isso na prática, que o ensino de Cristo viesse trazer realmente essa compreensão que esse corpo com membros interdependentes, mas todos esses membros ele trabalha em função desse corpo. E Paulo ele traz isso para os irmãos que vivam unidos e se alegrem, e alegrai também. Paulo se alegra em saber que eles estão vivendo de forma digna do Senhor. A alegria de Paulo seria completa se os filipenses eles continuassem observando o tempo, né? A gente observa que no tempo presente, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A sinceridade do apóstolo se vê em sua expressão quase redundante, ao mesmo amor, unidos de alma. A gente observa que tendo o mesmo sentimento. Isso é muito profundo quando nós olhamos no sentido da profundidade destas palavras, que observe uma comunidade quando elas pensam a mesma coisa, no sentido de que estão trabalhando para a mesma finalidade, estão trabalhando com o mesmo propósito em prol da mesma causa. Então a gente observa que quando nós trabalhamos dentro desse consenso,
a gente vai observar que há uma evolução muito grande dentro desse contexto, dentro dessa visão. A gente percebe que a Igreja de Cristo, ela é convidada à unidade justamente dentro desse conceito que nós devemos pensar as mesmas coisas quando o nosso pensamento ele é levado realmente ao reino e trabalhando em benefício do reino. Quando nós trabalhamos em prol do reino, em benefício do reino, a gente vai ver que essa comunidade ela tem uma grande chance de se tornar um povo forte, de se tornar um povo vitorioso, e isso completava a alegria daquele que estava instruindo. E o importante de tudo isso é que esse servir a Deus, ele traz uma satisfação para aqueles que o servem. Não serve por imposição, mas serve de bom ânimo. E é baseado nisso que Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. A gente observa que nada façais por contenda, não façam por contenda, e não façam também por vanglória. Não faça as coisas por contendas e não fazer as coisas por partidarismo, né? A gente vê isso do versículo 1 ao 17. Não fazer as coisas por vanglória, querer se vangloriar, querer aparecer, né? A gente observa que na quenodoxia ela combina as duas palavras vazio e opinião. Eram os inimigos teimosos e traiçoeiros da vida da igreja. Eles deviam ceder lugar à humildade. A gente observa isso muito entre os gregos. Eles defendiam tanto os seus próprios direitos, que uma nova palavra ela precisou ser cunhada, e considerando cada um, estimando os outros superiores a si mesmo, não necessariamente como se fosse essencialmente superior, mas como merecedor de tratamentos preferencial. Mulher descreve a humildade como sendo a visão interior da própria insignificância, né? E a gente observa dentro desse contexto que Paulo está justamente tentando quebrar esse tabu entre a igreja, que não viesse fazer as coisas por contendas, e ninguém viesse querer se vangloriar, querer se colocar em um patamar, em uma condição de melhor, de querer ocupar as melhores posições pelos seus atos, né, digamos assim, de justiça. Mas Paulo diz que ele faz aqui uma declaração, mas temos que fazer as coisas com humildade, cada um considerando o outro superior a ele, né? A proposta do Evangelho é justamente ele vai desmontando todo esse conceito filosófico, todo esse conceito sociológico. O Evangelho ele vai desmontando tudo isso. O que quer ser o maior precisa ser o menor, né? Aqui, quanto mais você cresce, isso aumenta a tua responsabilidade no que se diz respeito ao servir, ao serviço,
A quem mais é dado, a esse é cobrado. Então a proposta do Evangelho, ela desmistifica todo esse contexto, esse conceito sociológico. Então, aqueles que querem sentar nos lugares de destaque, ele tem que ter em mente que quanto mais ele sobe, está nas posições de destaque, mais há uma responsabilidade sobre ele de servir, né? E para chegar lá, primeiramente tem que descer, você precisa estar realmente nessa condição. Para subir tem que descer. Com o evangelho assim, quem quer ser o grande, primeiro tem que ser o menor. Então esse é o conceito de evangelho. E faça tudo isso com humildade. E a importância de tudo isso é que Paulo ele diz que não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é um conceito de humildade, na verdade. E assim como a humildade, versículo 3, parte A, ela é a antítese da vanglória, e a consideração pelos outros, versículo 4, é a antítese da contenda, da ambição e de uma ambição egoísta. A gente observa que é o supremo exemplo da autorrenúncia. O versículo 6 ao 11, Paulo ele cita um hino da igreja primitiva, ao qual descreve eloquentemente a divina condescendência, a condescendência de Cristo em sua encarnação à morte, a fim de reforçar seu apelo por uma vida altruísta e sacrificial, para examinar a atual excelente dessa está muito descuidado, discutida passagem da interpretação que se segue, né, apresenta um contraste básico entre os dois Adão e compreende o autor o esvaziamento de Jesus em termos do servo sofredor, para ver uma compreensão competente deste modo de encarar o assunto. A gente vê que nós relembramos que a linguagem, né, de 2, 5 a 11 é poética, não de teologia formal. Muitos dos problemas que surgiram foi por causa das especulações gnósticas, né, ficaram devidamente dentro do prisma da irrelevância quanto aos os ensinamentos essenciais da passagem. Então, quando chega no versículo 5, Paulo diz assim: tendes em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido, que Deus possa te abençoar e que essa palavra sirva de reflexão para a sua vida. Que Deus possa assim te abençoar grandemente. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que nós tenhamos condições de estar divulgando mais e mais a palavra de Deus, e ela entrando nos lares, compartilhe com seus amigos, e que essa palavra ela possa abençoar você e aqueles que ouvem, que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa assim te abençoar.